Olá, pessoas abençoadas! Vamos a uma receita maravilhosa para você montar a sua torta deliciosa aí de morango com chocolate e a nossa ganache maravilhosa. E vamos começar. Aqui nós vamos preparar a nossa receita de mousse de morango e com a base de receita de mousse de morango você vai conseguir preparar o seu mousse de chocolate para montar a mesma receita, tá bom? Temos aqui os nossos ingredientes que vamos utilizar: leite condensado, creme de leite, pó de morango Nesquik, nossa gelatina e nossa água. E aqui eu vou utilizar essa forma para acelerar o meu processo de dar a nossa temperatura no nosso recheio aí no nosso congelador. E para acelerar esse mousse, eu vou utilizar essa forma de alumínio, que assim eu consigo deixar ele mais firme em 1 hora de tempo rapidamente, tá? E aqui eu estou fazendo uma receita, meia receita, para você ter a visualização aí como você vai fazer. Então, eu começo aqui dissolvendo a minha gelatina na minha água. São 4 gramas de gelatina, já deixo ela dissolvida aqui na água para ela ir fazendo a parte de hidratação, tá? Então, no início da sua receita, você vai começar hidratando a sua gelatina na água para ela pegar essa hidratação e depois você aquecer, tá? Mistura muito bem e já reserva a sua gelatina. E em seguida, vamos ao restante dos ingredientes, que vai ser tudo no liquidificador, tá? Então, para fazer essa receita, você vai começar adicionando no seu liquidificador o seu creme de leite, tá? Eu vou deixar a receita aqui abaixo, a receita tanto do nosso mousse de morango quanto do nosso mousse de chocolate aqui abaixo. E o processo de preparo dessa receita vai ser o mesmo. Para o morango é o mesmo para o chocolate, tá bom? Então, você vai visualizar bem e vai fazer da mesma forma a sua receita de chocolate. E os ingredientes vão ficar aqui abaixo para você não perder nada dessa receita maravilhosa. Então, coloco todos os meus ingredientes aqui no liquidificador, menos a nossa gelatina que ainda está hidratando, e já coloco para bater. E como é uma receita menor, a quantidade dá menor aqui no nosso liquidificador. Enquanto está batendo, eu já vou hidratar minha gelatina no meu micro-ondas por 30 segundos. 30 segundos não, 15 segundos, tá bom? Para você conseguir aí hidratar ela e adicionar aí no seu liquidificador. Já deixo, né, o tempo de aquecimento. Você pode fazer isso também no nosso fogão. Aí você vai ter que ver aí a temperatura adequada. Então, perceba que já aqueceu. Assim que aquece, eu já misturo muito bem. Perceba que está saindo a nossa quentura ainda, né, o vapor. E misturo muito bem e vou adicionar aqui na nossa misturinha que está batendo no liquidificador. Então, eu não desligo o meu liquidificador. Eu adiciono a minha gelatina com o meu liquidificador ligado, só tiro essa parte aqui de cima para conseguir adicionar a minha gelatina aqui na minha mistura. Então, coloco a minha gelatina e deixo bater muito bem. Dessa forma, vai misturar por completo aqui a minha gelatina no meu mousse, tá bom? Esse mousse é um mousse bem prático, bem maravilhoso, porque é feito tudo de liquidificador. E você vai conseguir fazer o sabor de chocolate também, tudo no seu liquidificador, que torna essa receita muito prática e muito fácil para você prepará-la. Aqui está a nossa misturinha e adiciono aqui na minha forma. Por que adicionar nessa forma? Porque eu quero acelerar o processo de resfriação, né? Então, para mim endurecer mais rápido esse mousse, eu coloco nessa forma, em uma forma grande, porque dessa forma eu vou conseguir acelerar esse processo. Então, eu vou deixar 1 hora no meu congelador e dessa forma ele vai endurecer rapidamente, tá? Essa é uma dica para você utilizar aí na preparação quando você está com o seu tempo muito corrido, precisando preparar uma receita. Essa receita aqui eu preparei em menos de 2 horas. Eu preparei essa torta gelada que você está visualizando aqui. Perceba que depois de 1 hora no congelador, ela fica dessa forma. É essa forma que nós precisamos aqui para fazer agora o outro processo. Então, o primeiro processo já foi, que foi bater tudo no liquidificador. E o segundo processo é esse, que é onde você vai adicionar cremosidade no seu mousse. Aqui eu tenho a minha receita, né? E vou adicionar 100 gramas do meu chantilly já batido aqui. Eu sempre bato meu chantilly e congelo ele dessa forma. E quando eu vou utilizar, eu já tiro do congelamento e já faço esse processo. E aqui eu vou pesar 100 gramas do meu chantilly batido
para mim poder utilizar aqui na minha receita. E aqui lembrando que nós temos meia receita, tá? Do nosso mousse de morango. Do mesmo processo, vamos ter meia receita do nosso mousse de chocolate. Então, esse é o processo para acrescentar cremosidade. Você pega o seu mousse que está gelatinoso e adiciona aí nele 100 gramas de chantilly batido. Perceba que ele está já cremoso. E ele vai fazer o processo de lhe dar cremosidade aí na sua receita e deixar ela super maravilhosa. E assim que você termina de bater, ele fica assim, mais levezinho, né? E mais cremoso, com menos estrutura. E você vai deixar ele na geladeira aí 1 hora de novo, descansando. E aqui eu vou mostrar para você o meu que estava descansando na geladeira, tá? Esse é o meu mousse já em temperatura de descanso, então você deixa ele descansando. E aqui, olha, a estrutura dele vai ficar dessa forma quando você deixar ele descansar na sua geladeira por 1 hora. Então, ele vai criar consistência e estrutura, o seu mousse, tá bom? Então, você vai bater e vai deixar ele descansar na sua geladeira 1 hora, que ele vai ter estrutura para você manusear, para você rechear a sua torta maravilhosa. Então, aqui eu já fiz o processo de misturar o que estava descansado com a receita que eu acabei de preparar. E aqui eu não vou deixar ele descansar para mim demonstrar para vocês, porque eu tenho que utilizar já para montar a nossa sobremesa. Então, aqui está o nosso mousse de chocolate, perceba, esse já descansou, porque ele foi um que eu fiz primeiro. Ele já descansou e a estrutura dele está melhor. E aqui uma dica para você fazer o seu mousse de chocolate, eu coloco raspas de chocolate nobre no meu mousse de chocolate e da mesma forma você vai poder utilizar as raspas de chocolate para fazer o seu mousse sensação, onde você vai adicionar essas raspas de chocolate no seu mousse de morango e dessa forma você consegue fazer o sabor sensação. E agora eu vou demonstrar para você visualizar como você pode criar o nosso sabor sensação. Então, eu vou misturar um pouquinho de mousse de morango com nossas raspas de chocolate. Dessa forma, eu consigo fazer aí o sabor sensação maravilhoso, que é um mousse de morango com raspas de chocolate, tá bom? Só para você visualizar e ter em mente que você pode fazer essa receita. Mas hoje eu vou utilizar o meu mousse de chocolate com raspas de chocolate e o mousse de morango vai ser com pedaços de morango, tá bom? Então, vou utilizar a minha sobremesa com essas duas receitas. Meia receita do mousse de chocolate e meia receita do mousse de morango. E para a finalização dessa torta, eu estou preparando uma ganache maravilhosa, que eu estou utilizando 200 gramas de chocolate, aqui é cobertura fracionada, tá? 200 gramas, meio amarga e 200 gramas de creme de leite. Eu levo para derreter ao micro-ondas de 30 em 30 segundos 2 vezes. E dessa forma eu consigo deixar essa minha ganache bem maravilhosa. Então, sempre que eu levo para derreter, eu misturo muito bem até atingir todos os grumínios, o derretimento completo dessa receita. Então, eu deixo esfriar muito bem para depois utilizar. Então, esses são os 3 preparos que nós vamos utilizar para montar uma torta gelada. E aqui eu estou demonstrando os preparos do nosso mousse para você. E no próximo vídeo você vai estar vendo a nossa montagem da torta gelada no acetato maravilhosa. Então, não perca e assista o próximo vídeo. E foi isso, tchau!